Olá, bom dia. Nos últimos 3 semestres, dados da Justiça Estadual apontam que houve aumento de 100% em casos de corrupção. Esse é o assunto de hoje, do Resenha, e para conversarmos sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio o procurador Rodrigo Maia, o advogado Salvio Dino. Salve, bom dia. Bom dia. Obrigado, bem-vindo, Rodrigo. Olá, obrigado, bem? Bom dia. Tudo certo? Bom. Então, um dado que a gente apresenta na abertura do programa, assim, um dado que não sei se é alarmante, mas é um dado que, de certo modo, é preocupante, né? Você tem um aumento de mais 100% de casos envolvidos com corrupção. Como é que vocês avaliam isso? Como é que vocês veem isso do ponto de vista jurídico e aí desse envolvimento, né, do ato, né, de quem está ocupando cargos públicos, aí, enfim? Entendi. Rodrigo, Salvo, fica à vontade. Bom, caro Etevaldo, esse dado é relevante, é significativo e ele, ao passo que pode demonstrar aparentemente um aumento do número de casos de corrupção percebidos pela população, ele pode representar também um aumento de eficiência do próprio judiciário e dos demais mecanismos administrativos de controle de algo que é extremamente nocivo a uma boa administração pública. Então é um dado relevante e importante. Há um outro elemento que a população percebe o quanto isso é sério. Em janeiro do ano passado, o Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa em que 65% da população brasileira apontava o problema da corrupção como um problema emergente, um problema primordial para que o país pudesse ou possa alavancar-se. Então, realmente há uma percepção da própria população da gravidade do quadro e esse dado também que você traz à baila, ele ilustra bem isso. Rodrigo. Eu concordo com as colocações do Salvio. Eu acredito que esse grande número de casos que nós temos no âmbito do judiciário, eles, acima de tudo, mais do que refletir um aumento dos casos de corrupção, que infelizmente a corrupção é uma realidade historicamente arraigada na administração pública brasileira e também a relação com o setor privado. Mais recentemente agora, a corrupção no âmbito privado, ela tem um tratamento diferenciado com a lei anticorrupção, mais recentemente. Isso traduz, na minha visão, uma maior efetividade dos órgãos de controle no enfrentamento desse problema, sobretudo o Ministério Público Federal, Estadual, em uma medida menor, mas também com uma atuação começando a se tornar mais efetiva. Nós temos as administrações públicas, estaduais, municipais, que têm também adotado mecanismos de combate. Para citar um exemplo, o Estado do Maranhão hoje, através da sua Procuradoria, tem um núcleo de combate à corrupção que tem proposto uma série de ações inéditas no âmbito do nosso Estado, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual. E isso traduz de forma especialmente eloquente essa preocupação da sociedade brasileira com o combate à corrupção e um funcionamento melhor das instituições. Eu sou muito otimista. Eu acredito que essa série de casos de corrupção envolvendo os diversos poderes, as administrações dos municípios, dos estados e da União em especial, elas traduzem que realmente nós temos problemas graves, mas também sinalizam que há hoje instituições que têm funcionado e têm combatido esse problema. Assim, o tema parece ser muito premente na sociedade, assim, o tema parece uma coisa de emergência. Corrupção não é um dado de agora, porque, de certo modo, isso ocupa a pauta, está na pauta, a gente está discutindo esse tema no programa hoje. Sem dúvida. De onde vem também esse interesse, digamos assim, essa tensão tão aguda sobre o tema nesse momento que a gente vive? Eu acho que vem dessa percepção do povo, da população de um modo geral, correta inclusive, de que o problema existe e ele é real e ele impacta na eficiência do poder público em fornecer serviços, em prestar atendimento à população de modo geral. A nossa Constituição, Etevaldo, fará no ano que vem, 2018, 30 anos de vigência. A Lei de Improbidade Administrativa, que é uma decorrência de uma própria previsão escrita na Constituição, no artigo 37, parágrafo 4º, ela foi editada alguns anos depois, em 1992. Portanto, este ano fizemos 25 anos, celebramos 25 anos de vigência da Lei de Improbidade Administrativa. E, a despeito desse tempo todo, nós ainda percebemos que há muito a ser caminhado. Só mais recentemente, há cerca de 4 anos, foi editada, então, como o professor Rodrigo bem colocou, a lei anticorrupção, chamada assim popularmente, em que se passa a responsabilizar pessoas jurídicas
pessoas de direito privado, sociedades empresárias, porque também há essa outra questão, se tinha uma visão equivocada de que corrupção era algo que dizia respeito apenas aos políticos ou aos agentes públicos. Ao indivíduo ali, né? Exato, e há também, obviamente, o outro lado, que infelizmente permeia a sociedade, e há as empresas também que entram nesse cenário. Então há um elemento novo que tudo que se está vendo hoje no país demonstra, né? Um momento em que a corrupção está assim, infelizmente, isso precisa ser enfrentado com mais vigor no meio da política, infelizmente, que é um quadro que se espera que seja revertido o mais rápido possível, mas também é algo que está presente no meio da sociedade como um todo, pessoas físicas, pessoas jurídicas, e que precisa um esforço conjugado do Estado e também da própria sociedade, no sentido de conscientizar-se também para adotar boas práticas e boas condutas a partir da ética. Rodrigo. Eu acho que, acima de tudo, precisa ficar muito claro que a corrupção e o corrupto ele não veio de outro planeta, não veio de Marte. Obviamente, a nossa sociedade, ela já há algum tempo, ela tem se deparado com essas situações. Essa preocupação em realmente atingir a corrupção no âmbito do setor privado, ela é fundamental, porque muitas das vezes é o parceiro privado que, em conluio com o agente público corrupto, ele possibilita esse desvio de recursos. Nós temos assistido, muito especialmente, no que se refere às contratações públicas, temos o caso da Petrobras, o caso do BNDES, os parceiros privados, eles celebram contratos com o poder público de forma direcionada e já superfaturando ou permitindo que recursos sejam desviados para interesses privados em detrimento do erário, em detrimento de recursos que deveriam se transformar em bens e serviços públicos. Felizmente, hoje a imprensa, as instituições, o Poder Judiciário, eles têm desvendado essa teia de interesses escusos que tem causado prejuízos imensos à sociedade. Nós temos assistido aí diariamente esses bilhões da Petrobras desviados, mais outros bilhões do BNDES. São números realmente que impressionam e demonstram o quanto isso impacta a vida do cidadão, porque são recursos que vão deixar de se transformar em hospitais, em educação, em serviços públicos, e de certa forma a sociedade hoje me parece que tem uma percepção mais aguda disso. Então eu, como gosto de sempre dizer para alunos, amigos, eu sou muito otimista. Eu acho que, embora realmente a profusão de casos de corrupção seja um dado realmente impactante, que assusta, pelos valores, pelas somas envolvidas, pela quantidade de pessoas envolvidas nessa rede de interesses, eu acho que as instituições têm dado uma demonstração bastante eloquente de que nós estamos no caminho de, ao fim desse período muito difícil, não só no âmbito do judiciário, mas na sociedade de um modo geral, nas instituições políticas, na administração pública, nós temos uma sociedade melhor. Vocês são muito jovens, mas assim, há 25 anos atrás a gente passou por algo semelhante, né, da crise que a gente vive hoje, proporção talvez menor, né, porque não envolvia, né, tanto o aparelho estatal, né, tem tanta empresa envolvida, tem um setor público envolvido, privado envolvido, localizou ali numa crise dentro da famosa Casa da Dinda, né, do governo Fernando Collor de Mello, e ali também se falava que aquilo é uma página virada e que a partir dali a gente teria um outro patamar da política e das relações, né, socioeconômicas no Estado. O que a gente vê hoje na verdade, um aprofundamento de toda aquela prática que se viu há 25 anos atrás. Amplificação daquilo, quer dizer. Sim. Por quê? Porque a sociedade brasileira não está pronta para isso, não. Assim, ela discursa, em algum momento ela se indigna, mas de fato não sai desse lugar de indignação que é talvez momentânea, passageira. Como é que... O problema da efetividade é de fato uma questão central nisso. Nós comentávamos há pouco aqui, a questão quantitativa, que esses dados logo no início do programa podem revelar também um aumento de eficiência do funcionamento estatal no controle da corrupção. Mas, por outro lado, há também um problema da efetividade. Nós passamos cerca de 10 anos discutindo, por exemplo, se nas ações de improbidade administrativa havia prerrogativa de foro para agentes políticos ou não. Perdemos quase uma década discutindo isso até que a jurisprudência viesse pacificar nesse sentido. Então há ainda um desafio muito grande para que se dê efetividade concreta a esse conjunto de normas que visam enfrentar a corrupção. Sem o apoio da sociedade civil, sem a pressão, a participação popular, também nós não vamos ter resultados mais eficazes.
Eu concordo e vou além. Eu acredito, eu tenho essa convicção, eu compartilho essa convicção com as pessoas com quem a gente conversa sobre esses temas, que talvez o fato de nós estarmos reproduzindo esses círculos viciosos e com até agravamentos sucessivos do grau de desvio, do grau de corrupção, se deva no nascedouro do próprio modelo político que nós temos. Porque se você parar para pensar, esses desvios, esses escândalos de corrupção, eles têm uma intersecção com maior ou menor ênfase com o sistema eleitoral. Você vê o caso do Mensalão, o caso agora da Lava Jato, era um desvio de recursos que, em grande medida, eram destinados a retroalimentar a campanha política de determinados grupos, seja de direita, seja de esquerda, mas que reproduziam uma lógica do sistema eleitoral que acabava usando o setor privado para manter um apoio econômico que viabilizava candidaturas. Eu acho que talvez a ruptura definitiva, e aí sendo também extremamente otimista, não sei se isso vai acontecer, mas a ruptura definitiva com a sucessão desses escândalos que envolvem desvio de recursos, talvez seja quando nós tivermos uma reforma política efetiva, muito diferente do que está sendo discutido hoje no Congresso, porque nós temos esse problema. Hoje, os políticos que estão sendo investigados e são suspeitos de corrupção são os que estão fazendo reforma política, e eles, obviamente, eles estão legislando em causa própria, então não são, hoje, os atuais mandatários não seriam os mais indicados a fazer uma reforma que realmente pudesse pôr fim a esse estado de coisas. Seria, então, o passo definitivo para nós respirarmos melhor, termos uma reforma política mais... Mas, Rodrigo, a gente não cria uma cortina de fumaça quando a gente localiza a corrupção só do ponto de vista do aspecto político, assim, porque a gente associa muito corrupção e política, né? Sim, claro. Está sempre nesse lugar da política. Uhum. A gente não cria uma cortina de fumaça para os aspectos que a gente tem na sociedade em relação a isso? Não é a cortina de fumaça, até porque o parceiro privado, como a gente destacou aqui, ele se insere na lógica do sistema. Porque é claro que o interesse dele é adquirir e obter divisas e dividendos econômicos. E para isso ele concorda em superfaturar uma venda, por exemplo, para ser escolhido como licitante de determinada obra, por exemplo. O parceiro privado, ele entra nessa lógica desse sistema por interesse de aquisição de bens para interesses econômicos. Mas isso, de forma direta e indireta, como eu te falei, isso está ligado a essa lógica do sistema. Então, se você consegue romper, pelo menos a minha visão, se você consegue romper com essa lógica do processo de escolha, do processo democrático, que hoje ele ainda é muito influenciado pelos recursos econômicos, eu acredito que você minimiza muito esses problemas decorrentes da corrupção. Sem dúvida. E a reforma política é um instrumento necessário e urgente. Mas não é qualquer reforma política, uma reforma política que tenha a participação do povo, em que as pessoas possam participar, interferir, influenciar no debate acerca de quais rumos nós precisamos construir. De fato, há uma raiz muito próxima em relação a isso. Mas a saída, Etevaldo, não está, na minha ótica, em criminalizarmos ou demonizarmos, entre aspas, o espaço da política. Pelo contrário, a saída está exatamente em mais política, e nós temos mais política com a participação das pessoas, de modo que não apenas um pequeno grupo de congressistas venham a fazer a reforma dos seus interesses. Então é necessário, de fato, que nós tenhamos uma reflexão mais democrática, que o princípio republicano, em que todos, efetivamente todos, seja um senador da República, seja um deputado federal, é igual a qualquer cidadão. Então, essas balizas precisam estar na raiz como pressuposto para que se possa construir uma reforma política que combata a corrupção que está na raiz, de fato, em muitos dos casos. Isso tem um condutor ético muito forte, quer dizer, quando a pessoa, alguém, né, topa, crê, acredita que é possível, né, praticar um ato de corrupção, isso tem uma questão ética envolvida bastante evidente, bastante. Agora, assim, um certo consentimento por parte da sociedade com esses pequenos atos de corrupção, acho que aquilo na verdade é causado por oportunidades que aparecem, ou não é isso, assim, ou é só o aspecto cultural da cultura brasileira. Ou deformação cultural. Cultural. Um jeitinho para eu poder resolver um caminho menos, né,
burocrático? Não vamos ter, e sem dúvida passa por isso também, né, a questão da educação, mas não vamos ter a ilusão de que esse é um problema genuinamente brasileiro, nacional, um problema global, um problema que atinge e aflige as grandes democracias do mundo inteiro e também que não é de hoje. Talvez eu usaria dizer até que é um problema que esteja no DNA das pessoas, do ser humano. Basta lembrar, por exemplo, que o ex-primeiro-ministro português, José Sócrates, foi denunciado por corrupção, chegou a ser preso, inclusive. Na Alemanha também nós tivemos casos de denúncia de corrupção. Japão depois a suicídio, né, quando descoberto, né? E é interessante que há exemplos, exatamente, que há exemplos também de que quando esses casos vêm à tona e o titular, o mandatário está no exercício de uma função pública, via de regra eles renunciam como um ato de grandeza, inclusive, para ajudar, inclusive, na sua própria defesa e não atrapalhar o andamento do país. No Brasil, essa questão perpassa as menores questões, sem dúvida alguma, desde o fiscal do agente de trânsito, as pequenas vantagens a que você se referia há pouco, mas também envolve os grandes agentes públicos. E nesses casos, o que nós temos visto nos últimos anos, nos últimos meses, nos últimos dias, por que não dizer, são denúncias seríssimas, formalizadas, inclusive, a nível judicial, mas que os mandatários insistem em aduzir a sua defesa no exercício da função pública em prejuízo da própria população. Eu vou além. Eu acho que hoje, culturalmente, nós estamos assistindo o que está acontecendo no Brasil hoje. Todo o primeiro escalão da República está envolvido. O presidente da República, ministro de Estado, está envolvido em graves escândalos. E, visivelmente, o que ocorre é que se está usando do mandato como um escudo para se proteger da persecução penal. Pra você ter uma ideia. Visivelmente, o presidente da República, ele, para proteger um aliado, o Moreira Franco, ele o deu o status de ministro. Para ele ter o foro no Supremo Tribunal Federal. Com receio de que um juiz de primeira instância, por exemplo, pudesse ser, digamos assim, mais incisivo na adoção de medidas contra ele, inclusive prisões cautelares. De fato, a sociedade brasileira, ela tem assistido isso com certa perplexidade. E a nossa cultura, infelizmente, uma certa parte, certos setores da sociedade tem tido uma tolerância no sentido de dizer que o estado de coisas é assim mesmo. Mas, progressivamente, nós temos percebido que as pessoas têm sido menos tolerantes com esses comportamentos. Mas é um dado cultural, é um processo de evolução que a nossa sociedade vem passando. Rodrigo Salve, a gente vai ter um rápido intervalo, na volta a gente continua esse bate-papo sobre corrupção. Estamos de volta e aqui no estúdio o procurador Rodrigo Maia e o advogado Sálvio Dino. A gente ouviu uma situação no país que é de uma crise, digamos, sem precedentes na história brasileira. Você tem hoje no país o presidente da República, né, que foi denunciado pela PGR como chefe de um maior crime, quer dizer, chefe de uma organização criminosa. Há algo similar hoje no mundo, assim, alguém que chefia uma nação, que chefia um país, esse também, ele é chefe de uma organização criminosa? Eu desconheço, Tevaldo, uma situação tão sui generis como essa nossa aqui no Brasil. É uma situação, de fato, realmente muito delicada, né? E vai além disso. Nós temos pelo menos 1/3 do Senado Federal hoje sendo investigado também, com denúncias graves, sérias. Temos uma elevadíssima quantidade de deputados federais sendo investigados também. Então nós temos um enraizamento, também um enraizamento muito preocupante em estruturas importantes do Poder Legislativo, do Poder Executivo Nacional, do ponto de vista macro. E eu não sei, efetivamente, se a saída está exclusivamente pela via do Poder Judiciário. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, muita cautela, porque os juízes são seres humanos também, evidentemente, e nós precisamos evitar que venhamos a incorrer em um equívoco de associar a corrupção com um partido político especificamente. E é algo maior, mais abrangente, infelizmente, porque se fosse algo que fosse restrito a um partido, seria fácil até de você resolver. A crise demonstra isso, né? Quer dizer, não há o partido. E aí o que se percebe, Tevaldo, é, em certa medida, uma seletividade no tratamento. Há pouco o professor Rodrigo citava um caso do Moreira Franco. Nesse caso especificamente, é visível um tratamento diferenciado entre
duas situações que eram idênticas no sentido da promoção de uma função pública. A promoção para uma proteção, né? Para uma proteção, exatamente. Visivelmente. Por isso que, do ponto de vista constitucional, nós precisamos aperfeiçoar o nosso sistema. Eu tenho defendido, tenho escrito, estudado algo que no Brasil ainda não está implantado, não foi ainda, mas há diversas propostas de emenda à Constituição sobre isso, que é a instituição do Instituto do Referendo Revogatório. Algo similar ao recall, que na Colômbia tem, alguns estados norte-americanos têm, alguns outros países também têm, e com algum grau de sucesso. O recall, ou o referendo revogatório, serviria exatamente para isso. Você devolver o poder de destituição de um agente público envolvido em atos de corrupção ao titular da soberania, que é o povo. Então é permitir que o povo mesmo possa fazer esse juízo, essa apreciação, antes do término do mandato. Então, talvez nós precisemos construir várias alternativas, não apenas pelo judiciário, embora ela seja evidentemente importante, sem dúvida alguma, necessária, mas também pela própria soberania popular. No caso específico do caso que a gente houve com o impeachment da presidente Dilma, eu teria ali, então, esse momento desse referendo, e aí a população definiria se segue ou não esse processo. O impeachment cai como uma luva, de fato. O impeachment, o crime de responsabilidade foi inventado. Exatamente para poder comportar um interesse momentâneo, uma concertação momentânea dessa orcrinha que você se referia, né? Decretou-se o impeachment a partir de um Congresso Nacional eivado e imaculado por diversas denúncias e investigação. Foi comprado. De corrupção, né? Relações da Odebrecht, da JBS dizem que votos pelo impeachment foram comprados. Isso tudo vem à tona com o passar do tempo. E, ao mesmo tempo, o referendo revogatório impediria isso. E devolveríamos exatamente ao titular da soberania popular para que ele não fizesse o juízo. Mas aí, salve Rodrigo, quando você estabelece a ideia do referendo, por exemplo, você fala assim, mas esse mesmo povo, em tese, né, quem tem medo de democracia, né, quem quer democracia sem povo, geralmente faz esse tipo de argumento. Mas nesse povo também que elegeu esse mesmo Congresso, esse povo vai de novo dizer como é que a gente equilibra essa força, Rodrigo? Como a gente equilibra esse lugar? Nesses momentos há uma tentação de submeter as decisões, os destinos da sociedade, por exemplo, a uma entidade supostamente mais idônea, como o judiciário. Tanto é que hoje alguns autores falam em juristocracia. Mas isso é muito ruim para a sociedade, porque esse processo de despolitização é que contribui para esse estado de coisas que nós vivemos hoje. Há um ditado, me parece que é de Winston Churchill, que é um grande frasista, que eu gosto muito de lê-lo, e era um político extraordinário da Inglaterra, que o problema de você não gostar de política é ser governado pelos que gostam da política. Esse momento de criminalização generalizada da política, esse sentimento negativo em relação à política e aos políticos, ele tem esse efeito negativo. Qual é? A sociedade paulatinamente vai se afastando do processo decisório. Quando o antídoto para esse estado de coisas que nós vivemos hoje era justamente o oposto. Eram cidadãos de bem que hoje estão alheios, estão afastados do processo, se inserirem mais no debate, participarem, terem uma vida cívica. Isso não passa necessariamente por uma candidatura. Isso passa por participar de debates, movimentos sociais, são locos legítimos de debate e discussão política. Mas que a nossa sociedade hoje, ela, na minha visão, ela se encontra tão entorpecida com essa generalização desses abusos que ela acaba abdicando do seu papel. E isso agrava ainda mais a situação. Você vê o que está ocorrendo hoje, uma reforma política, como destacou o professor Salvo, sem povo. Isso se deve em grande medida porque a população está assistindo perplexa o desenvolvimento desse processo sem uma participação mais efetiva. Mas não é uma ideia de que as pessoas, de certo modo, elas elegem, votam e têm ideia da representação, que é para, de algum modo, me eximir de uma certa responsabilidade. Assim, eu votei e tal, então ele resolve, eu votei ele, né? Votei para ele decidir o que fazer, eu votei porque ele, né? Não tem nada programático, mas as pessoas, né, acabam transferindo aquele poder seu, né, individual ou coletivo de reunir que você colocava, porque eu elegi o deputado, eu elegi o vereador, eu elegi o senador,
eleger o prefeito, o governador, enfim. Isso é um dado cultural brasileiro, que a vida cívica se esgota no processo de eleição de 2 em 2 anos, seja eleições municipais, seja eleições nacionais e estaduais, quando é um grande equívoco. Mas isso é um dado realmente da nossa cultura. O Brasil, e isso aí tem raízes históricas, o Brasil nunca teve um período de democracia muito intenso. Nós tivemos uma sucessão de golpes militares ao longo da nossa história da República e talvez o período mais longevo de história democrática seja esse que nós vivemos agora, que está inclusive, ao meu ver, em risco, porque há movimentos muito preocupantes, inclusive de declarações de setores militares que contam com o apoio de pessoas da sociedade, por mais assustador que seja. Pessoas que defendem ditadura, que não têm a menor noção do que estão falando, mas que defendem publicamente em ditadura, seja em redes sociais, seja na imprensa. E tudo isso é um fator que, ao meu ver, contribui muito para essa despolitização da sociedade brasileira, que só exerce a sua cidadania, o seu dever cívico de 2 em 2 anos no processo eleitoral formal, que é um grande equívoco que tem contribuído para esse estado de coisas que nós temos hoje. O que o Rodrigo coloca é pertinente, porque a discussão em torno do conceito de cidadania. Nós precisamos avançar nisso. Ser cidadão não é simplesmente votar a cada 2 anos num processo eleitoral singular. Por mais que ele seja importante, ele não se adstringe a isso. Efetivamente, cidadania envolve participação cotidiana, fiscalização dos poderes públicos, intervenção no debate coletivo, nos diversos organismos, enfim. Então, de fato, discutir o que é cidadania é algo muito relevante nesse contexto. E a pequena corrupção, assim, a corrupção digamos, o jeitinho. Do jeitinho, né, do fura-fila, da pequena propina, sabe, do troco que eu recebo a mais não devolvo. Eu acho que isso está na raiz, isso é o começo de tudo, talvez, né? E a gente só enfrenta isso fazendo um autocontrole. A gente precisa, para mudar o mundo, mudar subjetivamente. A gente precisa realmente ter firmeza de caráter, ter educação e agir no nosso cotidiano. Mas é preciso também fiscalizar, e quanto mais transparência houver, melhor para que isso seja revertido. Mas esse não é o principal problema do país. Estamos conversando já aqui há alguns minutos sobre corrupção, sobre improbidade. Sem dúvida nenhuma é um problema seríssimo e grave. Mas eu diria, na minha ótica, que o maior problema do país hoje perpassa a questão da desigualdade. Há uma frase importante, uma conceituação importante de Hannah Arendt a respeito do que seja cidadania. Cidadania é o direito a ter direitos. É poder o cidadão, indistintamente de raça, de posição social, enfim, poder acessar os seus direitos. E nós temos muitos direitos proclamados e difundidos no nosso ordenamento jurídico. Mas, efetivamente, acessá-los em igualdade de oportunidades e condições ainda é um sonho distante. Então, esse é um problema real, de fato, que precisa ser enfrentado. E a corrupção se insere nesse contexto porque, na medida em que você tem um elevado grau de corrupção, de improbidade, você diminui os meios, as possibilidades de reduzir a situação de desigualdade, acabar com a fome, acabar com a miséria, fazer com que as pessoas possam ter direito à educação, a não ter o analfabetismo, a ter acesso à saúde. São direitos básicos, essenciais, a uma mínima condição de vida, aquilo que a Constituição Federal fala de que todos têm direito a uma sadia qualidade de vida. O que é essa sadia qualidade de vida que a Constituição fala? A não ser acessar os direitos que estão ali proclamados. É uma carta que se quer cidadã, né? Quer dizer, ela que se autotitula, né, cidadã, né? Exato. E você não consegue, Sim. Né, Rodrigo? Dá para localizar, assim, do ponto de vista federativo, município, o estado, o país, a nação, a cidade é o lugar, talvez, de maior índice desses dados de corrupção, quer dizer, onde há mais problema está na gestão municipal, nas relações constituídas no poder executivo municipal, legislativo municipal, ou isso não se mede? É nas cidades onde a vida realmente acontece, né? Sobretudo hoje que no Brasil, 85%, até 2020, acho que 85% da nossa população será eminentemente urbana. E paradoxalmente, e eu vivenciei um pouco isso, porque fui gestor público municipal durante poucos anos, mas foi uma experiência muito valiosa, até para compreender a dinâmica dessa relação do município com os demais entes públicos, seja União, seja Estado. Paradoxalmente, o município é quem sofre a maior pressão
por demandas de direitos, como o Salvo aqui colocou muito bem, e a nossa Constituição ela é pródiga em direitos, inclusive há autores conservadores que dizem que ela prometeu mundos, mas sem prever os fundos para isso. E de fato os direitos, sobretudo os direitos econômicos, sociais e culturais, são direitos que para serem realizados, serem fruídos, eles precisam de políticas públicas. O Estado precisa gastar dinheiro. E quando eu falo Estado, eu falo poder público, União, Estado e municípios. E muitas vezes são custos bem consideráveis, sobretudo na quadra atual que nós vivemos, de profunda dificuldade econômica, que reflete na queda de arrecadação. O município é quem sofre a maior parte dessas pressões e, paradoxalmente, no nosso sistema federativo, ele é quem é dotado de menos meios do ponto de vista financeiro e fiscal para fazer face a essas necessidades, essas obrigações, que é uma outra coisa muito injusta, que precisa ser repensada seriamente e que tem sido debate, mas é um debate que tem tido pouca visibilidade, mas que é um debate fundamental para o nosso país, que é a revisão do nosso modelo federativo. Hoje nós temos uma federação extremamente assimétrica, onde a União concentra um número de poderes e prerrogativas muito superior aos estados, que, sobretudo nesse momento de crise, eles vivem uma situação muito difícil. Eu ontem, inclusive, estive em Brasília, participei de uma audiência pública no Senado sobre a Lei Candir, que é uma lei que teria o condão de desonerar as exportações, mas que previa uma compensação para os estados que perdem ICMS das exportações, que nunca foi regulamentada, e hoje a União está se recusando a promover essa regulamentação. E os municípios, eles são muito impactados, porque o ICMS, por exemplo, que é o que nós perdemos, que é a receita mais importante do Estado, os municípios são sócios do Estado no ICMS. Então, sem uma rediscussão desse modelo tributário, desse modelo federativo, sobretudo, nós ainda vamos continuar com essa grande compressão nos entes municipais, e isso gera toda sorte de problemas que nós vivenciamos hoje. Mas sabe, Rodrigo, quando a gente vê, por exemplo, esse dado que a gente discutiu no primeiro bloco, que 100%, mais 100% de ações de probidade tramitam hoje na justiça estadual. Isso, mais da metade delas está vinculado, está voltada para o gestor municipal, né? Prefeitura, para a Câmara Municipal e tal. O que falta ali? O que falta lá? Falta formação ou aquele negócio lá da oportunidade mesmo, do rouba mais faz, ou rouba não faz, como a Ademar de Barros lá um dia preconizou, né? Rouba mais faz. Quer dizer, é um pouco desse conceito que está eu acho que falta prevenção, falta conscientização, afinal de contas os gestores são cidadãos escolhidos no seu meio, e falta maior eficiência na repressão também, né? No sentido de uma repressão que seja inibitória desses atos de corrupção que acontecem nos rincões, nos municípios, pelo país afora. Há um receio muito grande, se nós falávamos há pouco aqui que a reforma política, ou o nosso sistema político, melhor dizendo, está na raiz, ou uma das raízes, pelo menos, da questão da corrupção. O processo eleitoral ele não é estrito apenas ao aspecto federal. Ele ocorre, evidentemente, como todos sabemos, nos menores municípios desse país. Então, nada nos afasta a ideia de que é possível que essas mesmas estruturas de organizações criminosas criadas em âmbito federal também se reproduzam nos estados e municípios. E isso precisa ser combatido efetivamente. Tem um dado interessante, Itevaldo, de uma ONG de São Paulo que fez um estudo durante 6 meses, recente agora, foi divulgado há 2 meses aproximadamente, acerca do tempo de duração de cada processo de improbidade administrativa até a sentença final transitada em julgado, ou seja, aquela sentença condenatória de que já não cabe mais recurso. E nesse levantamento, identificou-se que um processo, uma ação de improbidade leva a algo em torno de 6 anos e 8 meses até ela ser definitivamente julgada. 6 anos e 8 meses me parece, evidentemente, um tempo absolutamente desarrazoado para você ter uma resposta do Poder Judiciário. Por essa razão é que eu disse que a via judicial não pode ser a única saída. Nós precisamos ter outros mecanismos mais eficientes também para tolher a corrupção no momento mais próximo à data em que os problemas estejam ocorrendo e a população esteja percebendo isso também. A gente, no próximo bloco, a gente volta a tocar nesse assunto e falar um pouco dos órgãos de controle, né? E o órgão de controle, a gente começa com o Rodrigo na volta,
porque é o que você acaba de dizer, né? Tem um dado recente do MP estadual, uma ação dessa semana, inclusive, chega um relatório da CGU, relatório de 2004. Em 2004 se estabeleceu, se identificou que havia um problema na certa prefeitura, né? Quase 15 anos. Né? Quase 15 anos, e isso ainda, né, tramita na justiça estadual. Então a gente vai um rápido intervalo, na volta a gente retoma aqui com Salvo Dino e Rodrigo Maia. Até já. Estamos de volta aqui no estúdio, o procurador Rodrigo Maia, o advogado Salvo Dino. Fala um pouco. A gente tem conversado sobre corrupção, improbidade, né, atuação do judiciário, né, atuação da sociedade no ponto de vista de fiscalizar, de compreender, de acompanhar de fato tem que ser feito. E é inegável que a gente tem nos últimos 10 anos no país, a gente teve, digamos, uma efetividade dos órgãos de controle. Quer dizer, isso, de certo modo, isso tem ajudado, tem facilitado a gente a ter esse, digamos, esse número de denúncias, ou então ter esse acesso, né, a denunciar aquilo que de fato alguém está fazendo uso indevido do recurso público. Rodrigo, salve Rodrigo, quem? Sem dúvida, Itavaldo. Dos últimos anos, nós tivemos aí um aperfeiçoamento legislativo que deu um grande ganho, um grande avanço nessas ações a partir dos órgãos de controle. A nível do Estado do Maranhão mesmo, nós temos a Secretaria de Transparência e Controle, que exerce um papel fundamental, importante, ter feito um trabalho excepcional nesse sentido, de prevenir também e de controlar e reprimir também casos de corrupção. Afinal de contas, pela própria lei anticorrupção e o decreto estadual que regulamenta a lei anticorrupção a nível do Maranhão, mesmo a Secretaria de Transparência e Controle tem um papel central nesse processo, no sentido que ela exerce uma competência concorrente com todas as demais secretarias e uma competência também de avocação de eventuais processos que estejam tramitando envolvendo denúncias de corrupção, independentemente do governo que se trate. Então nós temos os tribunais de conta, que também têm um papel fundamental nesse processo. O que nós precisamos é fazer com que essa resposta dos órgãos internos de controle e externos, no caso do Tribunal de Contas, eles sejam mais próximos ou mais contemporâneos à data das ações de fiscalização. Você citava há pouco aqui um caso de 2004, que ainda está sendo ainda processado. Isso é complicado e é difícil, inclusive para a própria defesa, até para o exercício do direito de defesa, que é algo também importante, muito caro, que não podemos abrir mão de maneira alguma, mas como é que o gestor denunciado vai produzir uma defesa referente a fatos de 15 anos atrás? Realmente é uma situação bastante difícil. Então é importante que essas ações de controle sejam mais contemporâneas à época dos fatos, se trate de 2, 3 anos no máximo, dentro de um prazo razoável. Rodrigo. Eu acredito que até para haver efetividade desses mecanismos de controle, eles precisam ser exercidos de modo concomitante. E mais, eles precisam ter a participação da sociedade. Porque você falava agora, Itevaldo, os casos de corrupção nas prefeituras, isso acontece em grande medida porque muitos dos municípios, por várias razões, pelas deficiências administrativas, pela falta de visão dos gestores, eles não têm desenvolvido as ferramentas efetivas de transparência, de controle da gestão, como portais de acesso à transparência, portais de acesso à informação, que é um dado importantíssimo para que a sociedade possa exercer um controle mais efetivo e prevenir a prática do ilícito. Porque se nós hoje felizmente já temos uma atividade repressiva bastante desenvolvida, sobretudo pela autonomia dos órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público, nós ainda temos uma certa dificuldade em evitar o surgimento desses ilícitos já no nascedouro. Então, talvez, se nós conseguíssemos criar mecanismos no âmbito do município, que é onde tudo começa, no âmbito da cidade, onde tudo se inicia, mais eficientes de transparência, de controle, de prestação de contas à sociedade da forma mais ampla possível, certamente nós teríamos como reduzir os números que nós ainda temos muito elevados de casos dessa natureza. Vocês dois são advogados, vocês dois são professores, são docentes também. E vocês têm uma novidade, né? Vocês estão juntando agora, né, esse conhecimento
vasto de vocês para um curso de extensão, um curso Sim. Aprimoramento profissional. E para discutir exatamente esse tema que a gente está hoje no programa. Sim. É isso? Como é que é isso? Como é que funciona? Como é que surgiu essa ideia? Tal? Tanto eu quanto o Salvio, nós sempre nos dedicamos à vida acadêmica já há algum tempo. Temos nossa experiência na vida profissional e sentimos necessidade realmente, sentimos falta de determinados cursos para tratar de temas voltados para profissionais, como esse tema tanto da lei de improbidade, a 8.429/92, quanto a lei de corrupção. Muitas das vezes o gestor, o advogado, ele tem uma dificuldade até em compreender os conceitos dessa lei, que são muito particulares, né? Não é toda ilegalidade que gera improbidade. Improbidade é um plus, é algo mais grave. E sentindo essa necessidade, nós decidimos desenvolver essa parceria para discorrer sobre tanto os casos de improbidade quanto as novas situações previstas na lei de corrupção, com o sentido de prevenir, de auxiliar e de mostrar como é que os tribunais, inclusive o Tribunal de Justiça daqui, tem encarado esses casos, né? Sim. A ideia é essa, exatamente. Nós criamos uma oportunidade de aperfeiçoamento profissional para os colegas advogados que estão mais distantes, talvez, dessa matéria, ou que queiram se aproximar, ou mesmo aprofundar-se nas questões de interpretação jurisprudencial acerca da aplicação da lei de improbidade administrativa, que é uma lei que completou 25 anos agora esse ano, uma lei importantíssima, e também sobre a lei anticorrupção, a lei 12.846 de 2013, fez 4 anos agora de vigência, e que é uma lei que são duas leis que estão aí na pauta, na ordem do dia. Nós todos os dias ligamos a televisão, abrimos os jornais, acessamos os nossos tablets e os celulares e encontramos notícias referentes à aplicação dessas duas leis. Então a ideia é que os estudantes de direito também venham para participar desse curso, onde nós vamos discutir os meandros da aplicação dela, né? Nós vamos discutir não apenas os aspectos teóricos, como nós estamos aqui anunciando, mas também os aspectos práticos a partir da interpretação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Maranhão, que já tem uma farta jurisprudência construída sobre isso. Essa semana mesmo agora houve algumas decisões novas sobre essa matéria, e também a jurisprudência dos tribunais superiores, o STJ e o Supremo Tribunal Federal, que tem também uma grande construção jurisprudencial sobre isso. Gestores, alguém que trabalha na gestão municipal, estadual, pode também participar? Claro, independente de não ser da área de direito. Não, claro, até porque, como o doutor Salvio aqui colocou muito bem, nós iremos, como é um curso curto, são 20 horas, nós iremos nos dedicar fundamentalmente a explorar os casos concretos. O dia a dia, sobretudo, da jurisprudência da Justiça do Estado do Maranhão. O que nós temos identificado que são, por exemplo, as situações mais frequentes de ações de improbidade ajuizadas, seja pelo Ministério Público, seja pela própria Procuradoria do Estado do Maranhão, que tem ajuizado muitas ações. A ideia justamente é mostrar o estado da arte desse tipo de ação hoje, no âmbito do nosso Estado. O que é mais frequente, Rodrigo? Assim, exemplifica, o que é mais frequente nesse tipo de ação? Existem muitas ações de improbidade decorrentes de licitações, né, falhas em licitações, e é importante destacar, não é toda ilegalidade que constitui improbidade. Improbidade realmente é aquele vício caracterizado por um ato de desonestidade para com o erário, para com a fazenda pública, e nós vamos justamente buscar essas distinções, seja aqueles atos que violem o patrimônio público, que lesionem o patrimônio público, o desvio de recursos, como por exemplo a licitação superfaturada, são exemplos frequentes. Também tem ocasionado muitas ações de improbidade e violações a princípios, sobretudo o princípio da moralidade, da impessoalidade, no âmbito do município. Inclusive aqui no estado do Maranhão, a capital, São Luís, nós já tivemos um ex-prefeito que foi condenado porque ele se utilizou de publicidade oficial para promoção pessoal, e ele foi condenado por improbidade por isso, tem poucos anos. Então, são essas situações que nós vamos debater. Sim. Inclusive a lei de corrupção, que o doutor Salvo pode destacar melhor. As duas leis que nós vamos trabalhar nesse curso, a lei de improbidade e a lei anticorrupção, elas têm uma similitude. Ambas tratam de sanções que são impostas de caráter e de natureza civil, diferentemente do que normalmente se pensa que se está aí na esfera do direito penal. Então nós vamos partir do que elas têm em comum, do que uma complementa a outra, para depois também mostrarmos as diferenças
concretamente, e falarmos também de alguns institutos novos, o Acordo de Leniência, o Instituto do Compliance, que é algo importantíssimo para as empresas implementarem agora, que aqui no Maranhão ainda está engatinhando em relação a isso, mas é algo urgente que as pessoas jurídicas possam estar antenadas com isso, porque elas são realmente relevantíssimas para assegurar uma conduta ética da empresa, inclusive para se prevenir de eventuais problemas futuros no seu trato com a administração pública, nas diversas esferas. Então nós vamos trabalhar esses marcos teóricos e vamos trabalhar também os precedentes. O professor Rodrigo falou bem, cada inscrito no curso vai receber um material em meio digital com os precedentes que nós vamos trabalhar em sala de aula. Quer dizer, no caso do compliance, que é voltado muito para o setor empresarial, evitar que se crie aí departamentos de operações em empresas, né? Sem dúvida. Pelo contrário. Queremos um outro tipo de departamento, um departamento de ética nas empresas, para que se possa ter um trato com a coisa pública que seja pautado pela moralidade. É quando o curso? Qual o período do curso? Vai ser como se inscreve? As inscrições estão abertas, o curso vai se realizar de 23 a 27 de outubro. Né? Vai ser um curso de 20 horas, então são 5 encontros à noite. De 18 horas, 18, né? E as inscrições estão abertas, nós estamos divulgando nas redes sociais, na internet, de modo geral. Então, todos, de quando a quando, Rodrigo? De 23 a 27 de outubro. 23 a 27 de outubro. Então, todos estão convidados. Assim, e aquela pessoa que tem, assim, que construiu, tem uma ideia do seu corrupto favorito, ele também pode participar do curso ou não tem essa chance lá, assim? Não, pelo contrário. Não existe como favorito. O nosso intuito é exatamente aprimorar o sistema para que ninguém tenha um seu corrupto, nem preferido, nem aquele que tem afeição com ele. Exatamente. Em 2018 você não vai para a urna pensando que esse cara, né, continua, não é isso, né? Não. Quanto maior a consciência, quanto maior o aperfeiçoamento no instrumento e na utilização das ferramentas jurídicas, mais e mais nós teremos o afastamento do corrupto, o agente público de modo geral, político ou não, da vida pública. Isso. Por que a gente não, por que o eleitor ele não tem um hábito de olhar para a biografia de quem ele vai votar, de quem ele vai eleger? Eu acho que essa é uma questão de um aprendizado, né? Eu acho que nós estamos caminhando nesse sentido, mas eu não sou adepto da teoria de que o povo não sabe votar. Não, eu acho, discordo completamente. Eu acho que o povo sobretudo, sábio. O povo sabe votar sim. Muitas das vezes ele é enganado, ele é ludibriado. Isso faz parte mesmo do processo democrático, infelizmente. Por isso, mais uma vez, o Instituto do Referendo Revogatório, que eu falava no início do nosso programa, me parece ser extremamente interessante. Porque uma vez ludibriado, uma vez enganado por esse agente político ou esse corrupto que hipoteticamente estamos aqui falando, o cidadão não é obrigado a passar 4 anos aguardando a próxima eleição carregando esta cruz no mandato. Este peso do mandato que não... Então a ideia com o referendo que nós defendemos, inclusive o deputado Rubens Pereira Júnior, aqui do Maranhão, é o autor de uma dessas propostas de emenda à Constituição que institui esse referendo revogatório. De modo que no curso do mandato, se você perceber que há desvio dos seus compromissos éticos, morais e programáticos, aqueles que foram registrados, inclusive na Justiça Eleitoral, o cidadão possa voltar às urnas e destituí-lo e elegermos uma outra opção. Então, eu acho que são questões que podem aperfeiçoar o nosso sistema. Eu concordo com o Salvo. Eu acho que a democracia, e eu vou de novo fazer uma menção a Churchill, a democracia é o pior dos regimes, com exceção de todos os demais. Então, não há outro regime na sociedade que não democrático. Nós realmente precisamos compreender que é um aprendizado constante. Nós brasileiros temos um certo complexo de vira-lata, achando que o nosso sistema é o pior de todos, mas você vê, por exemplo, na Europa, 2 destaques. Você vê que a Itália elegeu Berlusconi e a França elegeu Sarkozy, ambos populistas envolvidos em casos graves de corrupção. E é do processo democrático mesmo. E eu acho que a nossa população tem sistematicamente votado melhor. Eu acho que há uma previsão de uma grande renovação do Congresso, de quase 60%. Isso aí é um reflexo de que realmente a atual composição do Congresso, que é muito ruim,
sobretudo por esse grande número de pessoas envolvidas em escândalos, esse fato de que haverá uma renovação maciça é uma demonstração de que a população realmente ela amadurece, está compreendendo que foi ludibriada, né? Tem um aprendizado muito forte nesse contexto. Com um aprendizado muito forte nisso. Disso, né? Eu acho que é um sistema que tende a se aperfeiçoar com o tempo. Eu acho que nós estamos, sobretudo, num caminho correto de aperfeiçoamento das nossas instituições. A gente está aproximando do fim do resenha. Eu queria dispor a vocês, a cada um de vocês, aí quem começa, né, as considerações finais, né, fica à vontade para tratar de temas que a gente não tratou, de algo que vocês queiram, né, passar um recado, enfim. Decidam aí quem começa, Salve, Rodrigo. Começa o mais novo, que é Salve. O mais novo não, o mais novo sou eu. Por esse critério eu vou começar. Em primeiro lugar, agradecer pelo seu programa, que é um programa reconhecido como referência aqui no jornalismo no Maranhão. Para nós é uma grande satisfação, eu falo por mim, falo por Salve também, é uma grande satisfação estar aqui, porque realmente são temas interessantes. Nós, tanto eu quanto Salvio, temos uma vida profissional muito intensa, mas sempre que possível gostamos de tratar desses temas da vida pública, da vida cívica, porque eu acho que falta um pouco isso no Brasil e sobretudo na nossa sociedade. Eu acho que muito da resolução dos problemas que nós enfrentamos hoje passam realmente pelo cidadão se assenhorar mais desse debate. Eu acho que nós temos que perder a crença de que um juiz lá de Curitiba vai nos salvar do mal. Eu acho que isso é algo muito ruim para a sociedade. Eu acho que quanto mais nós falarmos de política, desses problemas, eu acho que mais madura a nossa sociedade vai se tornar. E esses espaços aqui são muito importantes, sobretudo considerando uma grande audiência que o Resenha tem aqui no Maranhão. Eu queria agradecer também, Tevaldo, dizer que foi uma honra estar aqui no seu programa. Você é um grande jornalista, que eu tenho uma grande admiração. Obrigado a vocês. Tenho um zelo e uma admiração pelo seu caráter, pela qualidade técnica do seu trabalho. Mas eu gosto de falar, Tevaldo, também daquilo que o nosso coração está cheio. E esse tema é um tema que me enche de paixão para falar dele, porque tem como a sua raiz a busca pelo cumprimento do princípio da boa administração pública. Se nós não afastarmos a corrupção, a improbidade administrativa, nós não teremos o cumprimento disso que está dito na Constituição, que é o respeito à moralidade e à boa administração pública. Então é algo que nos motiva, a mim e ao Rodrigo também, certamente, a trabalharmos esse tema com os alunos, com os colegas advogados, demais profissionais de direito, que darão a nós a honra de estar participando desse curso de extensão lá no final de outubro. Rodrigo, mais uma vez, vai lá. A data do curso, quando é que é? 23 a 27 de outubro. Perfeito. Salve, muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado. Foi um prazer tê-los aqui. Prazer foi nosso. Sabe, pelo tempo de vocês e pela disposição. E muito boa sorte, sabe? Sucesso, que esse seja o primeiro curso, né, e outros possam vir por aí, que vocês têm muita capacidade, muita competência para fazê-lo e que sejam, né, de grande relevância e valia para as pessoas que nos assistem e queiram acompanhar. Então, muito obrigado, boa sorte e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. A edição de hoje fica por aqui, eu volto no próximo sábado, logo após o programa Tudo de Bom. Até lá.